Olá a todas e todos, dando continuidade às videoaulas para o trabalho prático 3, análise temporal do uso da terra de um município de Santa Catarina a partir de um arquivo, de uma camada raster do projeto Map Biomas. Na videoaula passada foi feito um recorte para o município de Urubici. Depois que foi feito o recorte da camada de Santa Catarina, do Map Biomas de Santa Catarina, feito um recorte, foi feita a classificação, a simbologia, de acordo com os códigos do próprio projeto Map Biomas. Então aqui a gente consegue ver nesse arquivo raster que essas manchas correspondem a os tipos de uso da terra, como essas vermelhas aqui, outras áreas não vegetadas, essas em cor de rosa aqui, né? Outras lavouras temporárias. A gente percebe aqui que no caso do município de Urubici, essas lavouras temporárias estão aqui praticamente na planície do Rio Canoas. E o município, ele tem, isso em 85, tá? Isso é 85, nós vamos fazer a comparação com 2019. Tem bastante, tinha ao menos bastante área florestada. Ao longo do exercício, ao longo do trabalho, nós vamos perceber como foi essa dinâmica, essa evolução, como que se modificou o uso da terra de 85 a 2019, de acordo com o trabalho efetuado pelo projeto Map Biomas. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer uma poligonização, como fazer a transformação desse arquivo raster matricial para um arquivo vetorial. Então aqui na barra de ferramentas, no menu de barra de ferramentas raster, eu vou vir em converter a ferramenta raster para vetor, poligonização, a camada de entrada Urubici Map Biomas 85. Aqui no nome do campo a criar, eu vou escrever a palavra classe, que significa a classe de uso da terra, e vai salvar um arquivo, executar, vai salvar um arquivo temporário. Isso pode demorar um pouco, porque são muitos polígonos a serem elaborados. Nesse caso, eu já fiz o teste, são milhares de polígonos. Isso vai depender também do processador da máquina, da sua máquina, e também depende do tamanho do município. O município de Urubici é um município relativamente grande para Santa Catarina, tem um pouco mais de 1.000 quilômetros. Então, assim que ele terminar de executar, assim que esse algoritmo de processamento que faz a conversão de um arquivo raster para um arquivo vetorial, essa poligonização, eu vou ter uma camada temporária vetorial com uma série de feições poligonais referentes aos tipos de cobertura, aos tipos de uso da terra, em suas diferentes classes, de acordo com aquela numeração estipulada pelo Map Biomas. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Eu já fiz teste, no meu caso demora um pouco. Como eu disse, vai depender do processador da máquina e também do tamanho do município. Terminou. Veja, ele fez aqui um arquivo temporário com esse nome output. Eu vou abrir a tabela de atributos. Na tabela de atributos, percebam que foram criados 17.804 polígonos. Cada polígono é identificado por um código identificador de 1 a 17.804. E as classes de acordo com aqueles números que nós vimos lá do arquivo do Excel, que nós fizemos a simbologia na última aula. Então, o número 3 corresponde à formação florestal. Então, no caso aqui, todos esses polígonos com esses números, que tem número 3, correspondem à cobertura de formação florestal. Então, agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou salvar esse arquivo temporário num arquivo permanente. Então, é um formato shapefile. Esse formato shapefile, como eu já tinha feito o teste,
eu já tenho aqui o shapefile Urubicius da Terra 85, eu vou substituir, eu vou salvar por cima. Verifiquem o sistema de referências de coordenadas para a zona UTM-22S, é importante, coordenadas planas. Então, vou substituir o arquivo e vou remover o arquivo temporário. Então, agora sim, eu tenho um arquivo permanente, Urubici uso da Terra. Eu vou abrir a tabela de atributos e vou pedir para o QGIS, eu vou ativar a edição, eu vou pedir para o QGIS calcular a área de cada um desses polígonos, desses 17.804 polígonos. Então, eu vou criar um campo novo, com o nome área em quilômetros quadrados. Atenção aqui, o tipo do novo campo, número decimal. O comprimento do campo de saída e a precisão eu vou deixar como está. Eu vou vir em geometria, vou abrir aqui clicando 2 vezes, vou vir aqui em cifrão área, clico 2 vezes e vou dividir isso por 1.000.000, porque o cifrão área significa apenas metros quadrados. Eu preciso dividir por 1.000.000 porque eu quero em quilômetros quadrados. Vou acionar o processamento, então vejamos aí. Ele calculou a área de cada uma dessas feições e a gente consegue ver, por exemplo, que a maior feição, que é a de número 17.425, ela tem 607 quilômetros quadrados. Vamos ver qual que é a feição. Ver se ele selecionou. É todo esse amarelo aqui, ó. Veja aqui, eu vou tirar desmarcar a feição. Então veja, ele calculou todas as áreas. As menores áreas têm 0,001 dessa classe 21. Então, esse é o segundo procedimento, o procedimento que nós fazemos para converter o arquivo matricial em um arquivo vetorial.